Irmãos, bom dia, a graça e a paz para toda a igreja do Senhor, né? E vamos começar a escola bíblica hoje, neste domingo maravilhoso, nesta manhã de domingo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar, né? E desde já eu quero deixar uma leitura bíblica da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31, né? Que fala assim, Deus fala para a gente, para nós. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Esta é a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo do 29 ao 31. Né? E quero louvar agora um hino, o 129, toda a igreja do Senhor sabe, né? O 129, mas vamos adorar o nosso Deus com esse hino, que é a oração, vigilância e oração. Bem de manhã, embora ao céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, aleluia, vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém? Então, irmãos, vamos orar agora, né? Pela lição, que a lição hoje é de número 4, né? Para que vamos orar pelo irmão César, que vai trazer, que é o professor, né, de hoje, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o seu filho, né? E vamos incluir já, fazendo o pedido para que Deus venha abençoá-lo e também agradecendo a Deus pela semana que passou e pela semana que virá, né? A partir de amanhã, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente esteja sempre juntos, bem juntinhos, em nome de Jesus. Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por mais um domingo, Senhor Deus, e por ter a oportunidade, Senhor Jesus, de te adorar na beleza da tua santidade. Deus, eu quero te agradecer pela vida, pela saúde de cada irmão em Cristo Jesus. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida do pastor e família. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Senhor, porque grandes, Pai, grandes coisas tem feito o Senhor por cada um de nós, Senhor. Agora, Deus, eu me despeço, pedindo a Ti o perdão dos meus pecados, entregando, meu Deus, a vida do Teu Filho, que vai trazer, meu Deus, a leitura, vai trazer a lição de hoje, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha abençoá-lo, o Senhor venha usar o Espírito Santo de Deus, usa Teu Filho, para que, meu Deus, a palavra chegue aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus.
Juntamente com ele, Deus abençoa, Pai, toda a igreja e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical à distância. Quero começar pedindo desculpa aos irmãos pelo último domingo em que não pude gravar a aula, mas estamos juntos aqui na lição de número 4. Vamos dar início hoje a esta lição e vamos, com a graça de Deus, vamos tentar concluir neste encontro mesmo a lição de número 4. O título é Adoração Absurda, ver e adorar só pela fé. Você pode acompanhar aí pela tela ou pela sua revista, se você tiver a revista. Vamos juntos, então, que o Senhor nos ajude a entender, aprender e praticar a sua palavra. O texto básico é Êxodo, capítulo 20, versículos do 4 ao 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 20, versículos 4 e 5. A introdução diz assim: somos naturalmente simpáticos à imagem. Também temos maior facilidade em reter informação quando nosso cérebro recebe figuras e ilustrações gráficas. Quando nos é descrito um evento, uma história, um personagem ou objeto qualquer, nosso cérebro rapidamente busca as informações e logo cria imagens mentais. Por essa razão, o poder da retórica, a arte de persuadir, não deve ser menosprezado, porque ela tem a capacidade de criar cenários quase palpáveis na mente dos ouvintes. Mas, considerando o segundo mandamento, Deus aprova imagens, a arte e a criatividade? Qual é, afinal, a proibição do segundo mandamento? Veremos isso nesta lição. Então, irmãos, aqui na introdução nós vemos uma coisa que todos nós sabemos, na verdade, né? Nós temos uma facilidade muito maior para aprender e assimilar o conteúdo exposto por um professor, o conteúdo de um sermão, uma pregação. Nós temos uma facilidade maior quando nos são apresentados gráficos, imagens, figuras, ilustrações, e tudo fica muito mais claro para nós. Nós conseguimos assimilar muito melhor o conteúdo. E isso me faz lembrar o pregador Charles Spurgeon, que foi o chamado príncipe dos pregadores. Ele tinha esse dom, esse talento natural dado por Deus, ele tinha capacidade de ilustrar seus sermões, trazia exemplos do cotidiano, criava esses cenários mentais na mente dos ouvintes, né? O cérebro dos ouvintes processava aquelas informações e criava mapas mentais, cenários na mente que tudo isso facilitava muito mais a assimilação daquele conteúdo, do conteúdo daquele sermão. E esse é um método de estudo que tem sido muito divulgado ultimamente, né? Estudantes têm buscado fazer os que eles chamam de mapas mentais. Quando você ouve uma aula, a explicação de um professor, o seu cérebro vai montando esses cenários mentais, como disse aqui o comentarista da revista, e aí você transfere aquilo para o papel, diagramas, setas, ilustrações, gráficos, esquemas ilustrativos, que vão ajudar o estudante a assimilar o conteúdo quando está estudando para uma prova, um concurso, enfim, fazendo o resumo da aula. Então, são chamados mapas mentais. Então, nós somos seres imagéticos, que se exprimem através de imagens e têm a capacidade de assimilar melhor quando está diante de uma exposição, quando numa palestra, numa fala, lhe é apresentado, além da fala, associada à fala, juntamente com a fala, a apresentação de imagens, gráficos, ilustrações, etc. Tópico 1. As imagens em Israel. Acompanhe comigo a leitura. O problema com as imagens não começou com a Igreja Católica, mas sempre esteve presente em Israel. Tão logo Israel foi libertado do Egito, por causa da demora de Moisés no Monte Sinai, o povo pressionou Arão a tomar uma atitude. E um bezerro foi fabricado com ouro doado para esse fim, Êxodo 32. Mais tarde, os mesmos homens escolhidos por Deus para fazer a sua obra caíram em pecado semelhante. Muito tempo depois desse acontecimento do bezerro,
povo de Deus caiu em pecado semelhante. Jeú foi rei de Israel em 481 a.C. e ficou encarregado de dar fim à dupla perversa Acabe e Jezabel, que tinha instalado oficialmente o culto a Baal. Jeú se apressou a cumprir a palavra de Deus e enganou os idólatras, dizendo: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Segundo Reis 10:18. Assim, ele reuniu vários adoradores no templo, tomou precauções para que não houvesse saída e que nenhum adorador de Deus estivesse presente. Depois do extermínio de todos os idólatras, diz o texto que, abre aspas, assim Jeú exterminou de Israel a Baal, segundo Reis 10:28. A história não termina aí. O próprio Jeú mantinha-se prisioneiro de costumes idólatras de seus ancestrais, como Jeroboão. Abre aspas. Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel. Então veja que interessante, né? Já temos aí dois casos, o caso do bezerro de ouro, o caso de Jeú. E temos agora um terceiro caso do Antigo Testamento de Israel, que foi Gideão. Acompanhe comigo. Gideão, destacado por sua fé na carta aos Hebreus, não serviu a outros deuses e se manteve sóbrio durante o seu tempo de juiz. Porém, quando findaram as batalhas, ele quis ser homenageado e pediu argolas de ouro e as recebeu com vários outros ornamentos. A conclusão foi que, abre aspas, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal associada à adoração de ídolos e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, Juízes 8:27. Tristemente, comprova-se a facilidade que o nosso coração tem para se inclinar aos ídolos. Então, veja, irmãos, 3 casos aqui. Veja no nosso resumo. A primeira grande lição que nós aprendemos é que, tristemente, como está escrito, comprova-se a facilidade que nós temos para nos inclinarmos a ídolos. Tristemente, nós temos essa tendência, essa facilidade para nos inclinarmos à idolatria. Então, 3 casos, o bezerro de ouro, Jeú e Gideão. Eu quero destacar Jeú e Gideão, que ambos foram homens de Deus, fizeram coisas boas. Jeú acabou com a idolatria a Baal ali, culto a Baal que foi estabelecido ali por Acabe e Jezabel. E também Gideão, que foi um importante juiz, venceu a batalha contra os midianitas, não quis ser rei, mas no final ele quis ser homenageado. Então, a reflexão é a seguinte, coloquei aí para os irmãos, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, não adianta começarmos bem, terminarmos mal. E também Deus, ele não quer, ele espera de nós uma dedicação integral, inteira, dedicação plena a Deus. Ele não adianta ser menos que 100%. Então, ele quer um coração totalmente dedicado a ele, longe da idolatria. Ele é Deus zeloso. Zeloso significa que ele preza pelo seu nome, pela sua santidade, pela exclusividade da devoção. Então, quando a Bíblia diz que eu sou Deus zeloso, significa que ele exige exclusividade na devoção a ele. Ele exige isso. Menos que isso não é bíblico. Tópico 2. As imagens no cristianismo. No 4º século, um bispo chamado Epifânio visitou uma igreja na Palestina e ficou horrorizado quando viu uma imagem de Cristo em local de adoração. Ele a rasgou e proibiu terminantemente o uso de qualquer imagem de Cristo. Quando ele morreu em 404, espalharam-se imagens de Cristo por toda parte. Foi só no 7º século que o debate reacendeu entre iconoclastas, que se opunham ao uso das imagens, e iconodúlios, favoráveis à adoração das imagens. O divisor de águas se deu definitivamente no século XVI, na Reforma Protestante. Os reformadores foram unânimes em sua oposição à adoração das imagens, mesmo reconhecendo, como João Calvino, que as pessoas são mais movidas pelo que veem do que pelo que ouvem. Havia se espalhado o entendimento de que as imagens serviam de livro para os leigos, instrução para os que não sabiam ler.
Os reformadores afirmaram que Jesus deixou 2 elementos para lembrá-lo, o pão e o vinho, na celebração da Santa Ceia. Veja, irmãos, que eu destaquei esta frase importante. E ela vai ser útil para nós ao longo da nossa conversa. Lá na frente ela vai ser útil, por isso destaquei e quero que você guarde. Os reformadores afirmaram que Jesus deixou 2 elementos para que nós lembrássemos dele, o pão e o vinho, na celebração da Santa Ceia. Então ele instituiu a ceia com 2 elementos memoriais. Indignado com a idolatria, Calvino questionou severamente os que adoravam imagens. Abre aspas. Quanto aos que fazem representações figuradas dos santos, de que lhe podem servir senão de exemplos de pompa e ignomínia? E quem deseja seguir esses exemplos merece chicote. Dá vergonha dizer, mas a verdade é que as prostitutas se enfeitam mais casta e modestamente que as imagens das virgens, representações de Maria, nos templos. O ornamento dos mártires não revela mais sensatez. Bom seria que houvesse um pouco de honrosa probidade em suas imagens, para que as suas mentiras não fossem tão impudentes, sendo que eles têm a pretensão de serem padrões de santidade. As Institutas, página 181. Então veja como Calvino foi severo, foi rigoroso, categórico. E até, irmãos, é interessante que ele questionou, né, as imagens de Maria, que, segundo ele, eram muito ornamentadas, muito cheias de adereço, não eram simples, modestas, discretas, como a gente entende que foi Maria, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê que Maria era uma mulher simples, discreta, modesta. Nas imagens isso não era verdade. Então ele criticou isso também. Bom, e Lutero também. Lutero condenou no mesmo tom. Os papistas adotaram a invocação dos santos a partir dos pagãos, que dividiam Deus em inúmeras imagens e ídolos, ordenando a cada um seu ofício e obras particulares. A invocação dos santos é a cegueira e heresia mais abomináveis. Todavia, os papistas não desistirão. O maior lucro do Papa advém dos mortos, pois a convocação dos santos mortos lhe traz somas infinitas de dinheiro e riquezas, muito mais do que ele obtém dos vivos. Porém, é assim que o mundo prossegue. Superstição, descrença, falsa doutrina, idolatria obtém mais crédito e lucro do que a religião reta, verdadeira e pura, disse Lutero, com aquela veia crítica, protestando como lhe era bastante comum, bastante próprio dele, não é? Então, veja, esse relato histórico, a gente não dá para a gente se aprofundar muito e entrar aqui nos detalhes, eu careço de fontes históricas no momento para falar, para falar mais apropriadamente, de maneira mais aprofundada sobre esta questão das imagens no passado. E se a gente fosse falar, ia precisar de muito tempo. Mas fica aí o que disse Lutero, que disse Calvino, qual foi a atitude dos reformadores. Tópico 3. Deus não gosta de imagens? Agora a gente vai começar a entrar bem no cerne da nossa lição, que é entender o 2º mandamento, irmãos. O texto básico é claro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Lendo com cuidado, vemos que o Senhor proíbe a criação de imagens com a finalidade de adoração. Se não virmos isso, mesmo a foto do seu RG fica proibida. Lido sem cuidado, o mandamento pode dar a entender que Deus não gosta de imagens e que ele não tem senso estético. Mas como pensar assim do Criador da estética e da beleza? Como Criador, foi Deus quem desenhou o mundo e definiu os contornos, as proporções, a arquitetura e a localização de cada coisa. Deus é o artífice do universo, como cantam os salmos. Abre aspas. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, Salmo 8:3. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, Salmo 104:24. Qual é o problema, então? O problema não está na arte em si, em Deus ou na criação, mas no homem e no que ele faz com a arte. Enquanto tudo que Deus faz é perfeito, o homem consegue corromper tudo com o seu coração idólatra e ávido por grandeza. O casal Tripp resumiu bem: idolatrar a grandeza
É uma característica inata do ser humano. Somos feitos à imagem de Deus e projetados para adorar. Agora veja o destaque que eu dei aqui. Fomos criados para a fascinação que a glória de Deus evoca. A adoração é uma reação à grandeza. Ted e Margie Tripp, Instruindo o Coração da Criança. Então, veja, nós fomos criados para esta fascinação que a glória de Deus evoca, que a glória de Deus traz à tona, essa glória que nos causa um impacto. Nós fomos criados para esta fascinação, para sermos fascinados pela glória de Deus. Então, esse é o papel da arte. E eu compartilhei há poucos dias com os irmãos, algumas semanas atrás, não sei se foi Beethoven ou Sebastian Bach, ou foi outro músico erudito do passado, que disse que a função da música, o papel principal era glorificar a Deus. E ele sempre assinava no final das suas composições, lá embaixo, SDG, só lhe deu glória. É uma marca dele. Eu acho que foi Beethoven. Então, esse é o papel da arte, glorificar a Deus. Eu lamento que existam poucos cristãos ocupando este espaço, fazendo boa arte, e até coloco de outra forma, há muitos cristãos, mas eles não são muito divulgados, a obra deles não é muito difundida. A editora Ultimato do Louvo a Deus, porque tem um espaço na revista Ultimato, toda a edição da revista tem uma coluna dedicada à arte cristã, ou arte produzida por cristãos, melhor dizendo, né? Mas às vezes nem produzida por cristãos, mas boa arte que glorifica a Deus, que evoca essa glória, que fala dessa glória. Isso é graça comum que Deus comunica a todos, e mesmo o ímpio, ele pode também ter sinais da graça de Deus ali naquela arte que ele faz. Então, com critério, a revista divulga boa arte, e eu louvo a Deus. Então, continuando, um coração puro e regenerado, ao olhar para as grandes obras de Deus, se admirará mais pelo seu Criador, pela sua sabedoria, inteligência e glória, do que pela criação em si. Ele se encanta ao ver a criação, mas não como se ela fosse autoexistente. Ela remete toda a glória a Deus e aponta para ele. A criação aponta para Deus. Aponta para a glória de Deus que criou tudo isso, tudo maravilhoso. Um coração crente reconhece isso. Então, veja, o coração crente, olhando para a criação, ele glorifica a Deus. O coração regenerado, de fato, ele não vai se curvar diante da criação, não vai adorar, exaltar a criação, mas vai exaltar o Criador por aquilo que ele fez, através daquilo que ele fez, vendo aquilo que ele fez, ele vai dizer: que Deus maravilhoso e tremendo, que fez tudo isso tão maravilhoso, e é tão belo, tão maravilhoso de se ver. Mesmo com a obra de arte, uma boa obra de arte feita por um ser humano, ele vai ver e vai ficar fascinado e dizer: que tremendo, que maravilhoso isso. Deus inspirou, de fato, este artista. Graça comum que eu acabei de falar, né? Já o coração ímpio pode se admirar da grandeza de Deus, talvez até admitir racionalmente que Deus as fez, porém é incapaz de adorá-lo devidamente por isso. É incapaz de adorá-lo devidamente por isso. O coração regenerado adora a Deus e vai exaltar a Deus e vai ver ali a glória de Deus. O coração ímpio não. Já dizia Russell Shedd, não é, que já partiu para o Senhor, o verdadeiro louvor ele só pode ser oferecido por alguém que nasceu de novo. E deixou essa frase para a nossa reflexão. Muitos cristãos são apenas nominalmente, por terem sido criados frequentando uma igreja ou por terem sido educados por pais cristãos, e negligenciando essa bênção. De qualquer maneira, é bom que frisemos que apenas um coração regenerado tem condições de adorar a Deus devidamente, porém não sem riscos. Então está aí, confirmando a frase que Shedd deixou: só um coração regenerado, nascido de novo, alguém que nasceu de novo, pode oferecer o verdadeiro louvor genuíno a Deus. Eu trouxe aqui algumas imagens, algumas figuras. Essa que você está vendo é a incredulidade de Tomé, ou de São Tomé, de Caravaggio, de 1599, uma pintura belíssima. Você pode ver aí, irmãos, os traços, cada traço, as rugas dos homens, os cabelos, o detalhe da mão de Tomé, a mão de Jesus no braço de Tomé,
e o olhar dos outros homens ali atrás. Que maravilha, que tremendo, que perfeição. Então a gente olha para uma obra dessa e logo vem à nossa mente o relato bíblico. Ninguém vai se curvar diante dessa imagem, adorar essa tela, adorar esses personagens, mas a gente vai lembrar do relato bíblico, das palavras de Jesus. Veja, Tomé, toque aqui no buraco que a lança que me perfurou, sinta, veja você mesmo. Então a gente lembra do relato bíblico e da glória a Deus. Continuando aqui, voltando. Então temos aqui ainda outra obra de arte, Davi de Michelangelo, o rei Davi. Aqui não está a obra inteira, né, mas só parte do abdômen, peitoral e pescoço e a cabeça de Davi aí. Você vê, essa foi um marco, essa obra de arte foi um marco, se não me engano, do chamado realismo. Cada traço, cada detalhe da musculatura do rei Davi, feito com muita precisão, e, se não me engano, foi esculpida em mármore, tinha aproximadamente 4 metros, e levou muito tempo para Michelangelo concluir. Essa é a figura do peixe, uma imagem, já que estamos falando de representações, né, que foi um símbolo do cristianismo, ainda é, mas particularmente no passado, quando os cristãos eram perseguidos, que se escondiam nas catacumbas, e era um sinal de identificação para mostrar que ali existiam crentes se escondendo, realizando cultos em secreto. Conta-se também, não sei se é verídico ou até que ponto é verídico, que alguém chegava e fazia o arco de baixo, outra pessoa que chegava e fazia o arco de cima, e aí se formava um peixe, não é? E isso também fala do milagre de Jesus na multiplicação dos pães e peixes, tem a ver também com o próprio alimento, que era muito comum naquela época, o peixe, não é? Então, um símbolo do cristianismo, particularmente no passado. Essa é interessante, eu coloquei aí, é a sarça, símbolo do presbiterianismo. Deus apareceu ali, se manifestou, falou com Moisés por uma sarça ardente. E hoje ninguém vai se ajoelhar diante da sarça, nem conferir a ela nenhum poder divino, sobrenatural. Mas a gente vai lembrar de quando Deus falou com Moisés ali por meio daquela sarça que pegava fogo, mas a sarça, a árvore não era consumida, não se acabava, mas o fogo estava ali, né, queimando, mas não destruía aquela sarça. Então, é o símbolo do presbiterianismo, é o símbolo da Bíblia de Estudo da Reforma, que será lançada aqui em português, né? Spoiler para os irmãos, será lançada pela editora Fiel. Bom, coloquei aí Êxodo 24, capítulo 20, versículo 4, parte A, na Almeida, século 21. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Aí, Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, que eu recomendo para os irmãos entusiasticamente, isso abrange tudo que há no mundo. Então, o mandamento proíbe a imagem e qualquer coisa semelhante ao que há em cima do céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Isso abrange tudo que há no mundo, disse Keller. Então, coloquei aqui, logo abaixo da frase do Keller, transcrevi para cá esse trecho do texto que está no final da nossa lição. A lição de aluno mesmo tem esse texto lá. Primeiro, não farás para ti imagem. Este era o perigo mais imediato. Logo de cara, esse era o primeiro perigo, era representar Deus em uma forma humana, uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus. Este era o primeiro perigo, querer representar Deus numa figura, numa forma humana. E o segundo perigo é qualquer coisa tirada da ordem criada. Qualquer forma, como a gente vê aqui no versículo, você não pode fazer figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, para fins de adoração. Então veja, a única maneira pela qual Deus podia ser representado era a linguagem. A linguagem também é um meio de representação, veja bem, mas ela é necessária para articular o conhecimento e a experiência de Deus. Pela exclusão de todos os meios, exceto a linguagem, Deus era mantido longe de toda tentativa humana de impor limite à concepção que as pessoas têm dele. Então, todos os outros meios eram excluídos quando se permitia apenas a linguagem. Então, isso minava aquela possibilidade das pessoas de representarem Deus
em figuras, artes, imagens, obras, estátuas, etc. Porque era o único meio permitido. Agora, veja bem, até mesmo a linguagem, é bom notar, pode se tornar uma forma ilegítima de representação. De que maneira? Elaborar por meio de proposições teológicas uma definição da natureza de Deus e então reivindicar suficiência a essa definição. Isso seria o mesmo que fazer uma imagem tão real quanto qualquer imagem de madeira. A teologia não é proibida, mas suas limitações têm de ser reconhecidas. Ela poderá esclarecer nosso entendimento do Deus da revelação, mas não pode confinar ou circunscrever Deus a definições ou proposições. Então, veja só, quando nós circunscrevemos Deus a uma definição, a um conceito elaborado pela nossa mente, isso é pecado, é idolatria. Deus não pode ser representado, definido plenamente por ninguém. Então, e também a questão das heresias, né, irmãos? Quando a gente, por representações por meio da linguagem, fala uma bobagem, uma heresia, uma coisa que vai contra a verdade bíblica e contra as verdades centrais da fé cristã, isso é um problema, não é? Então, esse meio de representação pode se tornar ilegítimo quando você fala uma mentira ou uma inverdade. E o último tópico, o problema das imagens na adoração. Deus não tem qualquer problema com a arte em si, pois ele mesmo é o criador da beleza. Contudo, ele determinou de modo absoluto e objetivo: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem darás culto. Além dos termos claros do próprio mandamento, não terás outros deuses diante de mim, fica evidente que Deus está falando da idolatria e adoração. Deus não está falando de quaisquer imagens, mas de imagens destinadas à devoção. Isso já ficou claro para os irmãos. Todas as religiões ao redor de Israel e do mundo faziam representações de suas entidades para o seu culto. E Deus as abominava e proibia terminantemente. Ele não quer ser adorado como qualquer criatura que ele mesmo tenha feito. Isso seria limitar Deus, isso seria uma inverdade. Deus é espírito. Esse é o sentido do texto com o qual Paulo dialogou em Atenas. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Imaginação do homem. Atos 17, 29. Afinal, por que os adoradores de outras religiões fazem tanta questão de imagens? Uma resposta bem instrutiva foi dada por Orton. As pessoas insistem em ter o poder sobre o ídolo, para que possam controlar o próprio destino delas. Segundo esse entendimento, ter uma imagem alimenta uma ilusão de controle na mente do adorador, fazendo-o crer que sua vontade pode ser imposta sobre o seu Deus. Um exemplo popular disso é o que alguns católicos fazem com o casamenteiro Santo Antônio, que até sofre o castigo de ficar mergulhado na água caso não satisfaça a vontade do devoto. Veja que coisa, né? O catolicismo popular, eu acho que o pior catolicismo é esse popular, né? Não é possível agradar a Deus dessa maneira, mas sim despertar sua ira por desobediência e blasfêmia. Para adorarmos a Deus, só existe um mediador, que é Jesus. Qualquer criação humana, por mais engenhosa, é completamente irrelevante e ofensiva à sua glória. Então, veja, de novo, transcrevendo uma parte do texto que está no final da nossa revista lá. A tentativa de limitar Deus a alguma forma visual e a tendência para cultuar a representação significam que o relacionamento essencial de amor foi distorcido. Inversamente, a proibição de imagens, eliminando qualquer substituto visual para Deus, significa que o homem é constantemente lançado de volta ao conhecimento de Deus, adquirido pela experiência da realidade viva de Deus, especialmente a experiência do êxodo. Então, veja agora, irmãos, veja agora aquilo que eu pedi para você guardar lá no início da lição, que os reformadores disseram. Deus, Cristo, deixou dois elementos para que nós lembrássemos dele. Ele instituiu uma cerimônia, um cerimonial, um ritual, a ceia, um ritual memorial, com dois elementos, o pão e o vinho, para que nós lembrássemos dele. Mas esses elementos não devem ser alvo de nossa adoração, da nossa devoção. Então, a ideia é essa, é que o discípulo ele é lançado de volta ao conhecimento adquirido pela experiência. Nós não tivemos a experiência de estar com Cristo lá, estarmos com Cristo lá na ceia, ou em todos os eventos que ele
participou e protagonizou aqui na Terra. Nós não estávamos, mas nós somos lançados de volta à narrativa bíblica. E existe esse esforço mental de lembrarmos, de imaginarmos como foi, e isso enche nosso coração, enche a nossa boca de louvor, e nós exaltamos, glorificamos e exultamos quando nós lembramos da narrativa bíblica. Esse é o objetivo. Então, de modo que ele responda em amor, nós então respondemos em amor a um Deus invisível, mas não menos real. Coloquei agora aí um trecho de Novo Som, a banda Novo Som, que no passado aquela banda muito conhecida por fazer aquelas músicas de adolescentes, né? Não tão cristãs, às vezes não tão boas em termos de conteúdo, mas os últimos discos dessa banda, que eu conheço e gosto, né? Mostram um amadurecimento grande da banda, né? E tem esse trecho da música Eu sei, os olhos não podem ver, mas tudo foi escrito. Pela fé, como está no subtítulo da lição, pela fé, vejo a mão de Deus tocar os que têm crido. Então, a mão invisível de Deus, o Espírito Santo toca aqueles que têm crido e converte, porque eles têm um encontro com a palavra. E pela palavra, ele é convertido. O Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E mesmo sem ver, as pessoas creem pela narrativa bíblica e são elas levadas mentalmente àquela época, e imaginam Jesus e pensam em Jesus e dão glória a Jesus. Conclusão: a adoração de imagens em Israel e no cristianismo ao longo dos milênios provocou muitos desvios e apostasia, levando muitos à perdição. Embora Deus seja o artífice máximo do universo e tenha compartilhado conosco o dom da arte e da representação, devemos observar seus mandamentos para não extrapolarmos seus critérios. Adorar a Deus implica em fé, crendo sem ver. Aplicação: seja corajoso, sem grosserias e ofensas, ao testemunhar sua fé com pessoas de outras religiões. Testemunhar de Jesus sempre é conveniente e apropriado. Você será avaliado pela sua fidelidade e coragem. Cuide para que a sua adoração ocorra em espírito e em verdade, com os olhos da fé. Ficamos por aqui, eu corri um pouco para dar tempo de fechar essa lição, porque os tópicos são bem interligados e estamos preparando um conteúdo muito abençoado, com muitas citações, muita coisa legal para a nossa lição de número 5. Desde a lição 3 que eu estou pensando nessa 5, porque na 3, no conteúdo do professor, está lá a sugestão de nós falarmos sobre os ídolos ocultos. Mas eu não falei porque teremos uma lição só para tratar dos ídolos ocultos, que é a lição 5, e nós nos encontraremos em breve, se Deus quiser. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Queremos deixar com os irmãos a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 119, versos 33 e 34, quando o salmista nos diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Que a palavra do Senhor esteja no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor nos guie dia a dia através da sua santa palavra. Queremos orar ao Senhor, agradecendo este momento de estudo que tivemos e também agradecer ao Senhor pela vida do Gabriel, que completou mais um ano de vida no dia 1º, pela vida da Sônia também, que completou mais um ano de vida no dia 4. Queremos também agradecer ao Senhor pela vida e pelo nascimento do Miguel Ferreira. Que o Senhor esteja conduzindo esta criança nos caminhos do Senhor, juntamente com seus pais e toda a sua família. Nós iremos também interceder, orando ao Senhor pela família de oração do mês. Nossos irmãos Lindenberg, Laura e Lídia Ruth. Vamos orar ao nosso Deus.
Manifestamos, Pai, a nossa gratidão a Ti, a nossa adoração tão somente a Ti e a nossa constante dependência do Senhor em todos os aspectos do nosso viver. Queremos Te agradecer pela vida, sim, Senhor amado, dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Pela vida do Gabriel, pela vida da irmã Sônia, Senhor querido, pelo nascimento do Miguel também, Pai amado, e queremos suplicar a Tua direção e bênção, sim, para Lindenberg, Laura, a Lídia Ruth, Senhor, que esta família esteja dia a dia na Tua presença, recebendo do Teu cuidado, da Tua direção e da Tua proteção. Sê com as famílias da Tua igreja, Senhor querido, sê, ó Pai, com o nosso breve retorno segundo a Tua bênção e direção. Sê, Senhor amado, com a questão da vacina, que ela venha. Sê, ó Pai amado, pedimos com os nossos irmãos, amigos, profissionais da área da saúde e da segurança que estão enfrentando na linha de frente, Senhor amado, esta pandemia. Sê com a Tua igreja, que haja ânimo, que haja fortalecimento do Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos conduzindo dia a dia. Guarda-nos, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.